Eu digo isso com a maior convicção. Tá pensando que existir? E então eu vou começar. É uma reinvenção. Ele chegou pra mim e me perguntou pra mim assim. João Goulart era visto como um protetor dos camponeses, dos operários em geral, tanto trabalhador rural como urbano, e uma ameaça aos latifundiários. A situação já estava muito tensa no país como um todo, entende? E o comício foi lido quando ele faz a defesa da reforma agrária, entende? Ele faz a defesa da reforma dentro da Constituição, mas assim, foi o estopim, eu acho. Trabalhadores do campo já poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Todas as estradas federais, 5 quilômetros à margem direita e esquerda, passavam a ser da União. E essa integração se retornava à população em forma de reforma agrária. O plano piloto de reforma agrária proposto pelo João Goulart ao longo das ferrovias federais e rodovias federais ia iniciar aqui, porque o governo tinha uma fazenda chamada Fazenda dos Ministérios nas margens da Rio Bahia. Esse temor, ele era natural, né? Porque, como disse, se acontecesse lá, poderia acontecer em qualquer outra parte. E o governo, o Jango, recebeu o próprio Chicão no palácio. O Jango pedia moderação, né? O Jango sempre foi conciliador. E ele achava que eu estava certo, ele apoiava, ele deu apoio, os ministros da guerra, todo mundo deu apoio, mas acontece com algumas restrições, cuidado. Cuidado porque pode rolar muita cabeça. Não se falava em reforma agrária como se fala hoje. Porque hoje se desapropria, ou invade, tem que pagar, paga uma ninharia, mas paga, vai para a justiça e tal. Naquela época era na base da violência, né? Não tinha esse negócio de acertar nada não. Invadiu, acabou. No decreto-lei do presidente João Goulart, que toda a área com mais de 100 alqueires ela seria discutida para a reforma agrária, nós íamos invadir todas as fazendas que tivessem mais de 100 alqueires. Isso aí era plano, só que não deu tempo. Eu diria que a movimentação no campo foi mais pretexto, não foi a causa. Foi um pretexto usado para dizer que a reforma agrária era trote comunista, e que nós precisávamos de salvar a cristandade brasileira. As mulheres dos fazendeiros ficaram, vamos dizer assim, em paz com a situação, até que aconteceu um movimento para fazer uma passeata, como aconteceu no Brasil inteiro. Só mulheres, comandadas pela dona Aurita Machado, mulher do Altino Machado. Eles homenagearam a minha mãe, Aurita Machado. E como ela era viva, eles colocaram o nome da praça de 13 de maio, que é o aniversário dela, porque ela foi a líder das mulheres. Lembra muito a mamãe, o estilo. Os olhos principalmente, porque é muito interessante que os olhos dela eram azuis. E a gente sente a presença dos olhos azuis. E a boca aberta? Falando. Ela fez muito discurso, ela era muito boa de oratória, e ela falava muito bem e incitava o povo. Era uma mulher que tinha um poder de convencimento muito grande. Elas organizavam sessões na igreja,
e levavam, inclusive, suas empregadas domésticas para dar um ar de que a população, os pobres, estavam apoiando aquele movimento. Entende? Elas faziam reuniões, né? Tinham grandes lideranças ali dentro, mulheres que falavam muito bem e que depois saíam na rua com o panelaço. Quando o Brizola foi a governador Valadares, que ele foi recebido pelas mulheres de classe média, batendo panela contra ele. Ele vindo de trem para fazer as pregações dele, para ir apoio ao pessoal do sindicato. Quando ele soube que o pessoal da estação, o pessoal da Estrada de Ferro, avisou. Tá um problema danado da estação lá de Valadares, a mulherada tudo esperando o Brizola, que está aqui no trem. Aí fizeram ele saltar na estação de Ipaba. Mesmo assim, quando o trem chegou, elas revistaram o trem todinho. Banheiro, revistaram tudo atrás do Brizola. Não teve nem sombra do cabelo dele correndo. Eu acho que a Revolução de 64 não pode esquecer uma pessoa que foi importantíssima, chama o governador Adhemar de Barros, que foi quem deu suporte ao governador Valadares. Foi quem mandou armas para Valadares, foi quem deu suporte aos fazendeiros, ao povo de Valadares. Ele é que deu cobertura total. Vieram uns 3 ou 4 oficiais da polícia dele, descaracterizados, para cá, para ajudar. Ele disse a meu pai: Altino, fique tranquilo, que se Minas não tomar conhecimento de vocês aí, a Força Pública de São Paulo vai entrar em Valadares, vai defender vocês. O Adhemar acudiu o Brasil inteiro. Quando ele sentiu que o Valadares podia começar o jogo, aí ele investiu pesado em atenções, e conselhos, e estratégias. Eu envio de armas também aqui? Hein? Envio de armas? Não, a arma foi pouca coisa. A arma, que não se esperava que chegasse a tiroteio, a reação armada forte. Essa praça é histórica. Aqui, a Redentora, que é o nome que o Ponte Preta sarcasticamente deu à Revolução de 64, aqui ela começou. Deu sua primeira tropelia, né? Sua primeira violência. No dia 30 de março, a sede do Sindicato dos Lavradores, que fica no bairro Santa Terezinha, foi atacado. Literalmente arrebentou com tudo. E quem fez isso? Milícias formadas à margem da lei, sem nenhum amparo legal, né? E fomentadas pelos ricos da cidade, os fazendeiros. Quando foi recebida a informação que já estavam se reunindo lá na fazenda do Ministério e que ia acontecer a reunião da liderança para sair com os ônibus, para pegar o pessoal para fazer essa série de invasões espalhadas na opção de lugar, foi fácil disparar. A ideia de cercar o sindicato foi para evitar que, no fim da reunião da diretoria e das lideranças, eles fossem lá encontrar o pessoal. Eles queriam simplesmente pegar o Chicão. Ligaram para Adhemar, ligaram para todo mundo. Está acontecendo aqui. Agora os líderes vão para lá com os ônibus e tudo para pegar o pessoal para começar a série de invasões. Nós não vamos deixar. Nós recebemos da polícia um comunicado de que a polícia ia se deslocar de lá do batalhão para lá, para o Chicão, porque estava para acontecer um tiroteio lá. Eu morando lá, sabia que a minha filha estava na escola. Peguei minha bicicleta e me mandei para lá. Eu encontrei com um cidadão que me parou na arma. Aqui não passa ninguém. Mas aí eu disse para ele: eu sou fulano de tal, eu tenho que ver a minha filha que está lá dentro da escola. E eu preciso passar. Por sorte minha, tinha um dos cidadãos que estavam armados, e eu não me lembro o nome dele, mas eu o conhecia. Eu falei: fulano, pelo amor de Deus, eu preciso passar. Aí ele me deu cobertura armada, esse camarada que eu conheci me deu cobertura armada. Eu passei por trás e vim para próximo de onde estava acontecendo. Aí sim, é por isso que eu estou dizendo que eu vi todo o acontecimento. Quando nós vimos, já chegaram 60 homens armados até os dentes de carabina, de fuzil. Ali era uma sapataria, uma pequena sapataria, a própria residência
do Chicão? Se enfrentasse era massacre, porque nós não tínhamos armas suficientes para chocar contra. Tinha gente correndo para todo lado. Foram mais de 400 tiros. Lamentavelmente houve essa imprudência de um dos nossos que quis entrar no sindicato. Falou, quer saber da coisa? Eu estou cansado de esperar, vou pegar esses homens de mão. Vi quando o Pascoal saiu correndo e chutou a porta estava fechada. E foi entrar lá. Eu falei, ó, se eu estivesse lá dentro, minha resposta seria com tiro, hein? Ele meteu o pé na porta e imediatamente ele recebeu um tiro. Tomou um tiro na cabeça. Vocês acham que foi eu que atirei no cara, né? Mas ninguém pode provar isso, nem eu mesmo posso provar, porque eu não me lembro, né? Nós estávamos ali na nossa casa, no nosso sindicato. Nós não estávamos ali para matar ninguém. Eles é que foram para nos matar. A filha do Chicão, que era o líder do Sindicato dos Lavradores, chegou a ser ferido. Minha mulher recebeu 3 tiros nas costas. E uma criança de 4 anos, a Elisabel, recebeu um tiro de um lado e saiu do outro no rosto. 4 anos. O jornalista do jornal da época, O Combate, que estava cobrindo, foi ferido. Deve ter tomado uns 10 tiros e não caiu. Continuou respondendo fogo de tudo que é jeito. Criou-se um clima de guerra, que foi interrompido porque a polícia militar entrou, separou, deu segurança ao Chicão, retirando ele do local. Foi na frente de todo mundo. Foi numa tarde, umas 4 horas da tarde. Quer dizer, foi um tiroteio desenfreado. Quer dizer, todo mundo tomou tiro ali. Todo mundo deu tiro ali. Você deu tiros também? Deu uns tiros? Não, eu não sei não. Isso já prescreveu esse assunto todo. Eu não sei, eu sei que a coisa é um lado que ninguém deve mexer. O tiro não interessa o que sai do revólver, interessa a mão que puxa o gatilho. Se você puxar o gatilho sempre do lado justo, com toda a justiça do mundo, não tem problema nenhum. Com isso, dissolveu também. Né? Com esse tiroteio, se foi ruim, mas, na verdade, dissolveu o sindicato, porque as lideranças aí tiveram que sair da cidade. O sindicato fechou naquele momento, só abriu não sei quantos anos mais tarde, né? Eles aproveitaram o embalo e saíram, embora eu seja contrário a isso, mas empastelaram o jornal todo, quebraram o jornal Combate todo. Do jornal só restou a memória, né? Essa ninguém apaga. A memória do povo é do tamanho do mundo. Com a reação de Valadares, que foi de pública forma, o Brasil inteiro tomou conhecimento do que aconteceu aqui, aí não deu mais para segurar. Ou o governo federal tomava uma ação bruta contra o governador Valadares, ou o Estado tomava. Só que na hora que tomasse ação bruta aqui, como a coisa já estava muito latente, a cisânia estava muito grande, não dava para fazer isso. Aí, então, uma revolução que estava prevista para sair entre 4 e 6 de abril, acabou tendo que sair, antecipando. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. E aqui, então, a Redentora nascente cometeu sua primeira tropelia e revelou sua verdadeira natureza, antipopular, né? Antissocial. Né? De revolução não tinha nada, era contra a revolução. O golpe de Estado militar nasceu lá em Valadares. Aí começou a caça às bruxas, né? Aí qualquer boquirroto fica valente, né? Depois que encontra uma situação dessa. Esses grupos armados percorriam a rua da cidade detendo comunistas, esquerdistas, tudo que é de esquerda, sabe? Tudo que era canhoto ia embora. Né? E então, nessas tropelias, mataram o farmacêutico, né? Que era um patrimônio da cidade, um dos fundadores do governador Valadares.
Alguns fazendeiros foram lá prender o pessoal, o senhor Otávio Soares, que não tinha nada a ver com isso. E lá na discussão tudo acabaram matando o senhor Otávio, de uma forma até muito infame. E isso pesou muito para nós. E os fazendeiros contavam nas ruas, alguns, como tinham matado, como o senhor Otávio tinha, como diz, tribuchado no chão, né, vangloriando disso. A cidade ficou como que uma cidade do pós-guerra. Todo mundo apavorado, todo mundo preocupado. Andaram milícias de alguns ruralistas, prendendo gente, levando para a cadeia, gente que tinha na estante lá um livro de Karl Marx, o cara chegava preso lá na cadeia. Criou-se um clima de medo, em que as pessoas ficam se sentindo indefesas, ou seja, a ditadura tinha se instalado de maneira violenta em Governador Valadares e a democracia tinha sido ferida mortalmente nessa cidade. Eu não fui preso, não. Eu fiquei por segurança no quartel. Até que eu saí a 1h da manhã, nós saímos de carro, o Carlos Olavo chegou, né? Nós saímos para Belo Horizonte. Morava naquela casinha lá no fundo, meu marido é jornalista. Então nós estávamos querendo dar entrada com a imprensa para fotografar a casa. Pode? Dona Linda morava aí. A Dona Linda, Dona Efigênia. Quem veio buscar o senhor? Veio a escolta do batalhão que eu tinha escolhido. Essa escolta tinha a tarefa de me entregar lá em Belo Horizonte. Era o Magalhães Pinto, o radiograma dele de garantias ao Carlos Olavo até Belo Horizonte. E a senhora ficou? Eu fiquei aqui com meus meninos. Eu pedi garantias, eles ficaram aqui na portinha para não deixar ninguém entrar. Mas mesmo assim entrava muita gente. Entrou uma comitiva de mulheres, esposa de poceiros, pessoal do campo, atrás do Carlos Olavo. E eu fiquei muito assustada. Falei, o que vocês querem com o Carlos? Nós queremos proteger ele, dona. Abaixo de Jesus Cristo está o Carlos Olavo. Nós vamos levar ele lá para os matos, ninguém bota a mão nele não. E não botava mesmo. Eram os poceiros que eu defendia. Aquele pessoal era bravo. Eles iam cuidar dele. A dona sumiu. E eu fiquei com 6 filhos aí, aguentando, costurando, né? Pedindo ajuda de um, de outro familiar aí, para aguentar. A gente só sabia que estava vivo, porque ainda não tinha dado no jornal que tinha pego ele. Mas a rádio toda hora buzinava. Dentro de poucos minutos será capturado o Facínora. O Facínora do Rio Doce. Da Cunha Pereira. Perigoso. Os trabalhadores recolocaram a história nos trilhos. Ou seja, houve aqueles que tiraram do trilho a história, né, o movimento recolocou, reassentando, né, os trabalhadores na fazenda do Ministério. A fazenda do Ministério foi entregue aos lavradores, assentados. E está lá um assentamento e trabalhando e produzindo. Aqui produz diversas qualidades de fruta, como acerola, laranja, banana, mexerica, produzimos mandioca, né, milho, feijão. Quando o sol deixa, quando o sol não deixa, não tem como produzir. Hortaliça, tem família aqui que entrega na feira, né, da Feira da Pequena Agricultor que tem aqui em Valadares. Então a gente produz muita coisa, produz gado e como principal produzimos vida digna. Eu olho para trás e não tenho arrependimento nenhum, eu faria tudo de novo, melhor, em situação melhor. Valeu a pena. Eu faria de novo. É gostoso demais, né? Quando as pessoas ouvem uma história dessa. Mas ela é tão difícil de fazer. A grande questão da qual eu também participei era contra o Estado anárquico. Era contra o que acontecia. Não tinha fundamento político nenhum para o que ia acontecer.
O que veio depois, a partir de 68, que foi a perenização dos militares no poder, e o que eles fizeram para serem mantidos no poder, não tem nada a ver com o que nós fizemos aqui. Nós ficamos naquela situação, né? Vamos ver no que dá, o que vem, né? E para nós, jornal, foi a história do... Se a história existe para nos ajudar a alguma coisa, talvez essa reflexão, quanto mais a gente vai aplastando, né, quanto mais a gente vai dominando, né, grande parte da população, tirando-lhes os direitos, a hora que essas vozes se levantam, elas se levantam também com um grau de exigência, de violência muito grande. A democracia é importante porque a gente precisa entender que há espaço para todas as vozes. Quem cresceu aqui no pós-golpe, como a minha geração, cresceu sem conhecer esses fatos. Isso não virou história. À medida que a gente vai ouvindo os fragmentos, a gente vai percebendo que tem uma história riquíssima, que precisa ser reconstruída. Interligar essas múltiplas histórias numa narrativa comum, que possa ficar para a geração de hoje e para gerações futuras. E nessa praça tinha um lavrador chamado Chicão. E os fazendeiros reuniram e atacaram. E eu era o jornalista que tinha escrito a história toda aqui. Essa conversa que estou tendo aqui vai sair lá. Imagina vocês da TV, hein? Nós vai ser ator de TV. Mas a primeira vez que a gente vai ser filmado. É a segunda vez que eu também já não, mas eu não. Televisão. Olha pra lá, eu vou contar pro meu pai e pra minha mãe. Conta pro seu pai e pra sua mãe. Você vai falar. Eu sou jornalista naquela época. Eu tinha um jornal chamado O Combate. Amor, eu também vou trabalhar no combate. Hein? Eu também vou trabalhar no combate, eu vou ser soldado. Olha lá, aí ó. E aí nesse negócio aí, ó. O que é isso? Fala, conversa aí. Isso aí é o microfone pegando. Tudo que você está conversando aí está saindo lá. Gente do céu! E tem aquele olhinho ali, ó. Tudo que você. E a gracinha que você tá fazendo tá saindo de lá também. Eu digo isso com a maior convicção. Você tá pensando do jeito que existiu? E então eu vou começar. É uma reinvenção. Ele chegou pra mim e perguntou pra mim assim.